Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje iremos falar sobre uma temática bastante interessante. A capa, ela é muito assim impactante, ela é bem sugestiva, ela de fato promove uma grande discussão, né, sobre o que realmente é esse tema, né? Por que que você está falando para a gente parar de ser forte? Como assim? É, geralmente há todo a sina, né, de poder dizer que a gente é forte, que a gente é capaz de tudo, mas por que você simplesmente está começando essa aula falando que não, a gente não pode ser forte? Será que é isso mesmo? E no nosso encontro de hoje iremos realmente debruçar sobre esse tema e vai fazer muito sentido. Fazer muito sentido sobre isso e espero que vocês aí possam embarcar junto comigo nessa jornada, que é a jornada do autoconhecimento, né? Eu começo com três perguntas. Primeira pergunta: qual foi, vocês respondem para você mesmo, qual foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Pior coisa. E geralmente a pior coisa ela aparece nos primeiros pensamentos que a gente tem, sabe? Pensou? Segunda pergunta. Agora pense, você gostaria que aquilo que aconteceu nunca tivesse acontecido? A resposta geralmente é sim, né? E justamente aquilo que mais feriu você tivesse ajudado a construir a pessoa que você é hoje, hein? E se? E se tudo que feriu você, a- a- aquela dor que você passou, todo aquele sofrimento que você passou, tivesse te ajudado a construir a pessoa que você é hoje? Você é hoje por causa daquilo. Então, iremos conversar muito sobre esse tema que vou dizer para vocês me fez respirar profundamente da mesma forma que vocês estão respirando. Então, ajeite-se na cadeira, sente na posição confortável, tá? Que hoje a gente vai falar sobre muita coisa interessante, tá? E recomendações de filme. Na semana passada, eu assisti um filme no feriado de Corpus Christi. E assisti esse filme, A Procura da Felicidade. E esse filme, se vocês não assistiu ou já assistiu, assistam novamente. Porque, gente do céu, que filme é esse? Me fez refletir muito. Sabe aquele filme que você fala assim, meu Deus, eu tô reclamando demais, eu não posso reclamar? Então, eu sempre via imagens dele, enfim, mas eu nunca tinha parado para assistir. E agora, assistindo, eu vejo que é isso, gente? Que filme é esse? Que história é essa? E a história, para quem não assistiu, para quem ainda tinha assistido, mas ainda não lembra tanto, essa história é muito interessante porque conta a história de Chris, que ele investiu todas as suas economias em aparelhos médicos. E ele estava esperando, é claro, uma grande oportunidade de negócio. Isso é lá nos Estados Unidos. Só que aconteceu que as vendas não estavam acontecendo como esperado. E aí ele começa a se afundar em dívidas, atrasar pagamentos, impostos. E aí a consequência é que a sua mulher, que trabalhava como lavadeira, né, em uma lavanderia, estava trabalhando dobrado para manter as contas de casa. E ele sempre ali, né, em pé, não, vai dar certo, eu vou vender, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou pagar. E nada acontecia. E aconteceu que causou um estresse muito grande, né? Ele estava no centro de Nova York e aquela, né, aquele trânsito, né, de você ir para o trabalho é estressante, volta de metrô, aquela coisa monótona, criou um estresse no casamento deles que fez com que o casamento simplesmente terminasse. E aí a mulher dele recebeu uma proposta, simplesmente acabou o casamento, por estar muito estressada, recebeu uma proposta de trabalho em outro estado, só que essa proposta era no restaurante, ela não poderia levar o menino, que era o filho deles. E aí ele bateu o pé no chão de que não queria que deixasse o filho dele sozinho e ele foi lá e passou a cuidar do filho dele sozinho. Sozinho, só ele e ela. Sim, gente, ele não estava conseguindo vender nenhum aparelho. O filho pequeno não tava nem ir pra escola, não tava, né, vamos dizer assim, no maternal, né? E aí, sem dinheiro nenhum e em plena Nova York. Aí ele age, todo o filme mostra, né, a luta dele, a persistência, né?
tanto que ele consegue uma oportunidade de estágio em uma corretora de investimentos, só que essa oportunidade era um estágio. E quem aqui já foi estagiário sabe, né? Só que hoje estágio é remunerado, né? Antigamente não, antigamente o estágio não era remunerado. E aí, simplesmente ele viu uma grande oportunidade, só que aquela coisa, ele precisava de dinheiro e não tinha. Mas ele sim vê essa oportunidade e se embrenha, né? Então o filme ele mostra ele perdendo apartamento porque não tinha grana para pagar, ele fica sem dinheiro, passa noites nos abrigos, nas estações de metrô junto com o filho, né? E esse filme mostra muito bem ele protegendo o filho dele, né, dos impactos daquela situação. E o filme acaba sendo muito chocante para nossa realidade, porque simplesmente começa a dar simplesmente tudo errado na vida dele. Mas o interessante que eu percebi nesse filme é ver como ele reage, né? Como ele reage. Porque ele não é daquele tipo de pessoa que coloca aquele sorrisinho na cara de que tá tudo bem, que vai estar tudo certo. Não, ele simplesmente ele não se entrega, né? Ele não se entrega. Ele fica ele mantém o foco no objetivo dele. Ele aproveita cada oportunidade. Uma coisa muito interessante, ele administra muito bem o seu tempo, né? O tempo que ele tem, né? Ele administra muito bem, né? E ele sempre tentando encontrar forças para continuar. Mostra ele indo para a igreja, indo à igreja buscar, né? Forças, enfim. Eu não vou contar toda a história do filme porque vocês vão assistir na nossa plataforma, mas passando consciência, olha só o filme. Mas é muito interessante porque há no filme uma passagem, né, onde ele fala o seguinte: nunca deixe ninguém dizer que você não consegue fazer alguma coisa, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. E tá aqui a passagem do filme, né? Um trechinho. Vamos ver esse trechinho que mostra muito bem essa resiliência Cat, dele. provavelmente você também não será lá essas coisas, então você. Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. E o filme inteiro ele correndo atrás. Nunca desistindo. Nunca desistindo. Tem uma outra história muito interessante que eu achei muito interessante colocar aqui, que é uma história do Viktor Frankl. Ele foi um judeu, né? Ele era é um judeu, né? E durante a Segunda Guerra Mundial ele foi preso pelos nazistas. E aí, como era judeu, ele foi enviado para o campo de concentração lá em Auschwitz. E aí você sabe, né, que Auschwitz era muito assim, digamos, um lugar de muito sofrimento, não tem nem o que dizer sobre aquele lugar, né? E nesse período que ele ficou preso em Auschwitz, ele perdeu os pais, todos os seus irmãos e a sua esposa grávida. Simplesmente ele foi privado de tudo e até do seu nome. Então ele era tratado apenas como número. Sim, não tinha nome nem nada, era apenas um número. E meio que há tanto sofrimento que era aquela, né, aquela vida dos prisioneiros, o Franklin, ele percebeu algo que simplesmente mudou a sua vida. Mudou a sua vida. O que, que ele percebeu? Algumas pessoas ele conseguiam suportar aquelas condições terríveis, por mais terríveis que seja, quando simplesmente ela encontrava um motivo para continuar vivendo. Então ele percebia, né, algumas pessoas que passavam, estavam ali há meses, né, há muito tempo no campo e mesmo assim estava ali resiliente, né, resistente,
né? Porque quando a gente se depara nesse tipo de situações, vem aquela tristeza, vem aquele peso e vamos dizer assim, automático a gente querer desistir. Poxa, para que que eu vou viver aquilo, né? E ele encontrava muitas pessoas no campo de concentração ali resilientes a isso. E depois que ele foi libertado, é muito interessante o livro, né? O livro que chama Em Busca de Sentido, acho que é de sentido é do sentido. Ele vai lá e faz palestras, escreve, e ele relata essas experiências e apresenta as suas ideias, né? Tanto que tem essa famosa frase, né? Quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer coisa. Então esses dois exemplos são bastante interessantes, né? Essas duas histórias, né, que vêm a cunhar essa palavra resiliência. Então quando eu fui pesquisar sobre resiliência, eu vi que ela deriva, né, da palavra resilience, que é do inglês, e essa palavra resilience significa uma, vamos dizer assim, uma propriedade de um material de retornar à sua forma original. É tipo um elástico. Sabe a propriedade que você estica alguma coisa, tipo uma mola e ela volta? Então, significa, vamos dizer assim, resilience, né, que é a resiliência em inglês. E quando a gente dá um Google sobre resiliência, é muito simples a frase, né? A descrição, que é a capacidade de se adaptar ou recuperar ou transformar diante das situações adversas. Basicamente isso. Quando a gente pesquisa na psicologia, começa a ler livros, palestras, enfim, até tá na nossa cultura popular, a gente carrega basicamente aquela ideia de que o ser humano ideal, como no caso desses dois, é aquele que, não importa o que aconteça, ele vai retornar ao seu estado original, né? Assim, e só que acontece, a gente fazendo a analogia do elástico, né? A gente percebe que seres humanos, nós não somos elásticos. Pelo contrário, né? Nós somos feridas, nós somos marcados, né? A gente é transformado por tudo que a gente vive, tudo que a gente já passou, né? Se uma pessoa ela perde o filho, ela não vai voltar para o que era. Se uma pessoa passa por um divórcio devastador, ela não volta. Uma crise de saúde também, você não consegue voltar do zero, né? Uma crise financeira, você fica mais veaco, você fica mais protetor, enfim, você não volta ao original. Então, meio que perde esse significado de resiliência, que é, né, o ato de você esticar e depois voltar para o que era. E essa história desses dois que a gente acabou mostrando, né, que é o do Chris e do Franklin, basicamente a gente não pode dizer que ela é essas duas pessoas são pessoas que simplesmente elas aguentaram, né? Não, a gente não pode dizer isso, né? Porque quando dizemos que alguém ela é resiliente, geralmente a gente não vai, a gente quer dizer que essa pessoa ela aguentou, né? Que ela não caiu, que ela segurou as pontas, né? Assim, que ela manteve o sorriso, que ela atravessou todas as tempestades que passou, né? Ou até mesmo saiu intacta, né? Do outro lado e foi para o próximo desafio. É assim que a gente vê nas principais histórias, né? De superação. Mas essa imagem que a gente vê que é propagada, ela é bonita, mas ela é falsa, né? Porque tá custando muito para as pessoas. Sabiam disso? E eu vou mostrar o porquê. Porque o que está acontecendo no subconsciente das pessoas? Está ensinando que sentir é fraqueza, que precisar de ajuda é falha, que colapsar é derrota, né? E a gente vê que a medida do ser humano ela não é a sua capacidade, né, de não demonstrar do que está sofrendo. Então, basicamente, a minha missão hoje é vir aqui para mostrar que ser resiliente não é no sentido que a gente está acostumado a conhecer, né? Eu venho propor que a gente destrua um pouco essa ideia, né? Juntos, é claro, que a gente possa construir algo mais honesto, tá? Sobre o que é resiliente. E a gente vê muito esse termo, né? Colapso, crise. E eu pergunto, será que é necessário mesmo a gente realmente passar por essas crises, por esse colapso? Porque, de fato, eu não vou romantizar a dor, tá? Dizer que ela é boa, né? Porque há uma grande diferença, né? Entre a gente suprimir uma crise que a gente passa, uma dor, e até mesmo atravessar, né? E quando eu propus essa imagem, né, da capa, né, dessa árvore torta, eu quis mostrar uma analogia
de como uma árvore ela se comporta no ambiente que ela está, né? Então, por exemplo, quando uma árvore ela cresce em um ambiente sem vento, o que que acontece? Ela forma tronco fino e fraco, não é assim? Por quê? Não precisa ter um tronco majestoso, né? Raízes profundas. E olha que interessante, pesquisas foram feitas e eles fizeram uma pesquisa colocando uma mesma espécie de árvore em um local onde tinha pouco vento e um local que tinha muito, mas muito vento. E o que eles analisaram? Perceberam que naquela região onde tinha muito vento, muita tempestade, muitas intempéries, a madeira ela se tornava bem mais densa e as raízes mais profundas. Olha só aonde a gente quer chegar, né? Olha só onde a gente quer chegar. Teve até mesmo uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, que eu não estou lembrado do nome, que fala que simplesmente concluiu, né, que a nossa resistência, devido aos nossos problemas, às nossas crises, simplesmente torna as pessoas mais fortes, tá? Torna as pessoas mais fortes e simplesmente devido a essa disposição da gente ser visto nos momentos de fraqueza. Então, assim, desde pequeno, desde pequeno, a gente ensina as crianças, nossos filhos, né, a não chorar, o adulto mesmo a não demonstrar que está mal, até mesmo no ambiente de trabalho, né? Porque se a gente admitir que a gente está errado, que a gente errou, poxa, incompetência na hora, né? E aí simplesmente abre as luzes, né? Tira o véu, mostrando que realmente as pessoas ainda estão adoecendo cada vez mais, né? As pessoas com depressão parece que está cada vez mais aumentando no mundo. E aí a gente vai para essa ideia, né, sobre essa pergunta, né? Será mesmo que é necessário a gente entrar no mundo e viver todas essas dores, essas crises? E para isso eu eu mostro que de fato tudo que a gente viu começou desse ato de provocação que eu fiz através da capa da nossa apresentação, né? E simplesmente eu provoquei, né? Eu provoquei porque a gente às vezes acha que resiliente é achar que, poxa, você vai ser forte, vai dar tudo certo, né? Assim que a gente vê nas palestras motivacionais, né? Então, essa provocação que eu fiz, né? Porque, na verdade, o problema não é a palavra resiliência em si. Eu acho que é a forma com que a gente entende resiliência que vamos dizer assim, que não tá tão legal, assim, de a gente poder realmente entender como a gente pode superar, né? Tudo que, tudo que se passa, todos os desafios. E aí vem a desconstrução, né? Porque resiliente não é a pessoa que não sente, como eu falei lá atrás, né? Por exemplo, tanto o Chris, do filme, quanto o Franklin, lá de Auschwitz, eles simplesmente, quando você olha a história de Franklin e olha o filme, eles não eram uma porta, uma parede assim, poxa, vem o problema e eles estão lá good vibe. Pelo contrário, no filme você vê o Chris ele se abalando toda vez, cara. Ele simplesmente desmoronando, assim, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? Chorava, saía do controle constantemente, assim. E simplesmente isso faz parte dessa desconstrução de pessoas que são muito resilientes. Pelo contrário, elas sentem muito os impactos da vida, né? E aí a gente entra para a nossa redefinição, né? Que é a pergunta: será que a crise, que tudo que aquilo que a gente passa no nosso mundo, ela é realmente necessária, né? Será que é realmente necessária essa crise? Porque aí a gente precisa redefinir esses nossos conceitos sobre resiliência, né? Porque como eu falei do exemplo do elástico, resiliência não é a gente passar por um problema e depois voltar para o que era antes. Não, não é voltar, né? A gente precisa redefinir esse conceito, né? É a mesma coisa uma borboleta. Uma borboleta, ela não é uma lagarta que se recuperou. Ela se transformou, basicamente. Esse exemplo é o exemplo, assim, né, que mais sucinta isso, né? Que é, após passar por uma determinada situação, a gente não tentar voltar ao que era antes, simplesmente buscar, né, novas trajetórias, né? E aí é necessário a gente praticar, né? Praticar, simplesmente não adianta a gente falar sobre dor, como a gente acabou de falar sobre os problemas, né? Toda essa teoria que a própria ciência afirma, a própria psicologia, né? E vários casos de vida
né, acaba expondo, não adianta a gente ficar apenas martelando e jogando os problemas sem antes a gente ter essa prática, né? O que que a gente faz com as dores, então? O que que a gente faz com os problemas, né? Então vamos lá, vamos parar de teoria, vamos para a prática, vamos ver como que a gente pode atravessar os obstáculos, atravessar os sofrimentos, ser mais resiliente, ser forte, olha só, ser forte e não ser destruído por ele. Então, vamos parar, né? Vamos colocar uma imagenzinha mais alegre, né? Essa árvorezinha aqui, esse campo aqui é meia. Nossa, vamos colocar uma imagenzinha de uma árvore agora retinha. Para quem tem TDAH agora, tá mais sossegado, né? Uma árvore retinha, né? Então vamos lá. Eu fui pesquisar sobre como a gente pode, né, passar, né? A gente pode passar por essas situações que acabam chegando e a gente não tem controle sobre isso, né? E encontrei nos filmes padrões, encontrei nesse livro do Franklin também padrões, e a própria literatura científica ela também aborda alguns padrões, né, de como pessoas que passaram por histórias de superação de vida, elas conseguiram ressignificar, vamos dizer assim. E aí eu identifiquei 3 elementos principais que aparecem nas histórias de vidas de superação: ancoragem, comunidade e sentido. São esses 3 padrões que aparecem em pessoas que passaram por dificuldades e superaram, né? Que foram resilientes. Vamos entender cada um desses com exemplos práticos e elucidativos. Porque a dor, como a gente acabou vendo no, na aula sobre perdão, as feridas emocionais elas acontecem. Os impulsos eles vêm. A gente não tem controle do que acontece na nossa vida. Vem. A questão é como a gente lida com aquilo, tá? E aí entra a ancoragem. O que que é ancoragem? Ancoragem vem de âncora. O que que a âncora faz? No fixa. Então, a ancoragem basicamente é essa capacidade da gente se manter no presente quando tudo ao redor parece desabar. E quando eu estava pesquisando sobre isso, eu pensei, poxa, será que é ser frio? É agir com frieza? E não. E aí a gente volta no exemplo do Victor, né? Que ele estava no campo de concentração, passando fome, passando frio, vendo horrores. Para quem já assistiu filmes, né, documentários de Auschwitz, viu como os alemães faziam, né? Olha só que interessante. Acharam uma cartinha no campo de Auschwitz de uma jovem, de uma jovem, onde ela escreveu, né, fez uma escrita, né, do que ela passou. E nessa escrita ela coloca culpados em tudo que aconteceu. Sabe com quem ela culpa? O culpado de todo aquele holocausto, toda aquela barbaridade, ela culpa os professores. Sabia que ela culpa os professores por tudo aquilo? Não por ensinarem, não por ensinarem. Ela fala dos professores porque grande parte dos nazistas que praticavam aquelas torturas, aquelas barbaridades, eram pessoas escolarizadas, estudadas, né? E ela culpa os professores por não ter ensinado dignidade, não ter ensinado cidadania, né? Então, simplesmente ela culpa o sistema educacional por ter não criado, mas ter fomentado, né? Não ter, vamos dizer assim, contido, né? No sentido amplo da palavra, tudo essa questão do que foi essa nossa história aí da humanidade, né? Então, não foi apenas o Hitler, né, que fez aquela barbaridade, foi toda a sociedade que compactou com tudo aquilo e deixou aquilo que acontecesse. Então, muito interessante assim, olhar por essa via, né? Então, voltando, o Victor, ele estava dentro daquela situação lá, né? Tudo daquela barbaridade. E simplesmente, sabe o que que o Victor fez para poder, vamos dizer assim, respirar, para que ele pudesse manter presente por tudo aquilo que estava acontecendo? Simplesmente ele parava e se imaginava dando palestras no futuro sobre tudo aquilo que ele estava vivendo e como ele tinha passado por tudo aquilo. Sim, ele se imaginava dando palestras, escrevendo livros em como ele passou
por todo aquele sofrimento. Mesma coisa no filme, né? O Chris, né? Quando ele tava dormindo no banheiro do metrô com seu filho lá, ele vai lá e inventa uma historinha com o filho. Olha, esse banheiro é uma caverna de proteção, vamos ficar aqui protegido dos bichos. Aí ele, então, meio que ele não tá fugindo da realidade, mas ele tá criando uma situação, uma ancoragem, mantendo presente, mas assim, de uma forma com que nenhum dos dois ali, desses dois exemplos, eles não estão, vamos dizer assim, negando da realidade. Ele está simplesmente recusando ser destruído pela toda aquela atmosfera, toda aquela situação que está acontecendo com eles. Isso é ancoragem. Isso é ancoragem. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com uma notícia ruim, o nosso coração acelera, a gente trava. Eu sou desses que trava. Ou simplesmente finge que não aconteceu, não é assim? O que é ancoragem? O que a ancoragem ensina? A gente para, a gente respira e pergunta: o que eu preciso fazer agora, só agora? Não amanhã, não daqui a um mês. Agora. Isso é ancoragem. Isso é manter-se presente. Então, é assim a primeira lição, um dos primeiros padrões que muitas das pessoas resilientes fazem. Mantém-se no agora. Tenta, né? é, Tenta resolver um problema de cada vez e não prospectar o futuro, porque o futuro vai causar ansiedade, né? O passado causa depressão. Entenderam sobre o que é ancoragem? O segundo é comunidade, tá? O que é comunidade? Primeiro, ninguém gosta de ficar sozinho. Ninguém. Ah, mas eu adoro ficar sozinho final de semana, sair, viajar sozinho. Gente, não é isso. Primeiro, todos nós seres humanos somos sociáveis. Tá no DNA. Tá no DNA, tá? Pessoa, se chega pra você, né, não sei agora, mas chegasse antes pra você e falasse, olha, você não vai casar mais, você não vai namorar, você não vai beijar na boca mais. Poxa, você ia entrar em colapso, né? Meu Deus do céu, e agora? Pois é, porque nós seres humanos, nós somos sociáveis, o isolamento dói na gente. De fato, o isolamento ativa uma área, segundo a ciência, o isolamento ativa uma área no nosso cérebro que é a mesma área que causa dor física. Então, por isso que a solidão dói muito. Por isso que a solidão dói muito. E quando pessoas em estado de depressão, elas tendem a se isolar, tentam ficar presa no quarto, não sair, não querer, né? Porque ela tá sentindo uma dor ali. E essa solidão, esse sentimento de ficar sozinho, causa tanta dor como uma ferida mesmo, né, no nosso corpo. Então, a comunidade, esse termo comunidade, vem nos ensinar que ninguém vai atravessar as crises sozinhos, né? Os grandes sobreviventes da história tiveram alguém do lado, mesmo que na memória. No caso, Franklin, ele tinha na memória a imagem da esposa e do seu filho que estava na barriga. E isso fez com que criasse aquele sentimento de que ele não estava só, né? O Chris, a mulher dele tinha largado ele. Ele não tinha ninguém ali, não tinha amigos, não tinha nada. Mas ele tinha o quem? O filho. Então a comunidade às vezes pode ser uma pessoa, como pode também ser uma memória, né? Então é isso, a vida ela demonstra que a gente não vai passar a vida sozinho. A gente precisa realmente estar no nosso DNA de precisar viver em comunidade, precisar das pessoas. Então, às vezes, um amigo, quando a gente está passando por uma necessidade psicológica, emocional, até mesmo o porteiro falando bom dia para você e você, poxa, né, uma vizinha que traz ali um bolo, alguma coisa, né, para você. Então, a gente sempre tende a, a querer tirar essa dor da gente e é através das pessoas, da comunidade em geral, que a gente encontra, né, subterfúgios a isso. Então a gente tem, por exemplo, o caso dos centros espíritas, né? Quando o mundo desaba, o que a gente vai fazer? Vai para a igreja, né? Vai para o centro, né? Recorre a um colega de trabalho, um amigo para sentar e conversar. Então, assim, é, a pessoa mais solitária, a pessoa mais solitária que existe, ela não é a que não tem ninguém. Na verdade, a pessoa mais solitária é quem tem gente ao redor e não consegue deixar ninguém entrar. Essa frase é forte. Então, a comunidade, as pessoas são uma das grandes portas de entrada para que a gente possa passar pelos nossos problemas. E o sentido? O sentido, o próprio nome já diz, né? Da gente poder buscar
sentido. Aí a gente volta na frase do Frank, né, que ele fala: aquele que tem um porquê para viver suporta qualquer como. Então é fazer essas perguntas, né? Por exemplo, o que que essa dor pode me ensinar? O que que eu posso fazer com ela? Então, assim, quando o sofrimento ele encontra um certo sentido, mesmo que seja pequenininho, ele não vai diminuir. Esquece. O sofrimento não diminui, assim. Mas ele deixa de ser, digamos assim, suportável, né? E aí entra a nossa imagem aqui da árvore. Olha as raízes dela. Justamente isso. Quando a gente encontra o sentido, não é que os problemas deixaram, né, de acontecer, mas é porque a gente agora criou raízes, né? A nossa árvore tá mais, tá mais forte, né? Tá mais forte para poder aguentar aí aos ventos, né? As ventanias. Tem até uma história chinesa antiga. Eu gosto, né, de histórias budistas. A história é mais ou menos assim. Deixa eu lembrar. Chegou um discípulo para o seu mestre falando que ele tinha muitos problemas na vida dele e ele gostaria de conselhos para o seu mestre em como ele possa estar, né, superando os obstáculos. E aí o mestre falou o seguinte: olha, você vem amanhã e traz uma vasilha com sal, alguma coisa assim. Ele vai lá, chega amanhã pela manhã na casa do mestre com a vasilhazinha de sal e o mestre vai lá, leva ele para um rio, né? E junto com ele, o mestre leva um balde. E ele pega esse balde, pega a água no rio, né? Coloca na frente do discípulo e fala o seguinte: pega agora a sua mão e enche de sal. Agora coloca essa mão no balde de água e solte. E ele vai lá, o discípulo solta a mão cheia de sal nesse balde, né? E ele fala: agora beba essa água. Aí o discípulo foi lá, bebeu essa água, falou: tá muito salgada, né? Ele falou: beleza. Agora pegue mais uma outra mão de sal e joga no rio. E abra. Fez isso, abriu, o discípulo abriu, a mão cheia de sal no rio. Agora ele fala: beba um pouquinho de água desse rio. E aí, o que você sentiu? Não está salgado. Não, não está salgada, mestre. Ele vai e fala: pois é, os problemas sempre vão acontecer. A mão de sal sempre vai ter. O problema é a sua vasilha, o seu recipiente. Ele está pequeno como um balde ou está grande como um rio? Então é esse sentido da vida, né? O Franklin, por exemplo, ele não saiu do campo de concentração com ódio, com raiva de todo mundo. Ele saiu com missão, ele saiu com propósito, né? Ele ressignificou. Quando o Chris, ele estava lá dormindo no trem, né? Ali na estação de trem, e ele via seu filho dormindo, todo aquele caos, em meio a todo aquele caos, ele pensava: poxa, eu não quero isso pro meu filho, sabe? Que o filho dele era tudo para ele. E ele simplesmente não estava buscando dinheiro, não estava buscando sucesso, né? Simplesmente o Chris, ele não queria repetir com o filho o que o pai dele fez com ele, que era abandonar. Então ele, por mais que tivesse passando necessidade, ele não ia abandonar o filho dele. Então é isso, é encontrar um sentido, sabe, na vida. Por exemplo, vocês, né, todos nós que já passamos por algo muito difícil, uma perda, uma humilhação. Quem aqui já passou por uma humilhação? E aí, não sei se vocês já passaram por isso, de um tempo depois vir uma outra pessoa contar uma história, a mesma história que às vezes a gente já passou por ela, né? Por uma perda ou até mesmo uma humilhação, né? Um exemplo disso. O que que aconteceu? A gente não foi lá e começou a dar dicas, começou a dar conselhos? Pois é. Depois que a gente dá conselhos sobre essas coisas que a gente já passou e a outra pessoa está passando, a gente simplesmente percebe que a gente tem algo a oferecer, né? Uma palavra, uma experiência, isso é sentido, né? Isso é sentido, é a gente poder dar sentido àquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém para o câncer, vai lá e voluntaria, né, no hospital oncológico, sentido. Uma pessoa foi demitida injustamente, vai lá e cria um projeto para ajudar pessoas e profissionais com a mesma situação, sentido. Um jovem, por exemplo, nasceu na favela, né, num ambiente, enfim, cheio de violência, né? E ela vai lá, decide ser psicólogo, decide ser professor, decide ser um chefe comunitário. Sentido. Então, buscar sentido na nossa vida, tá? Buscar sentido na nossa vida. São essas três
padrões que pessoas muito resilientes, pessoas que passaram por dificuldades assim monstruosas, conseguiram, né, conseguiram aí continuar a sua vida. E por isso a gente volta, né, para nossa imagem aqui do nosso encontro, porque eu poderia muito bem fazer uma, uma aula aqui e chegar falando, olha, não desiste, pessoal, vamos lá, vamos ser forte, né? Aquelas palestras motivacionais. Levanta depois de cair, você é mais forte do que pensa, acredita em você, seja resiliente, né? Assim, aí é bonito, né? Aí é bonito, todo mundo, poxa, legal, uhul. E no dia seguinte, o que que ia acontecer? Né? A vida ia continuar igual. Eu sei que a vida ia continuar igual. Então a gente vê esses discursos, né, na internet, enfim, não que estejam errados, mas particularmente ninguém está perguntando o que está causando a dor, né? Ninguém está pedindo para olhar para dentro, né? Ou às vezes nem dá ferramenta nenhum, né? Porque eu vejo muito isso, né? Para pedir para a gente ser seja forte, como se força fosse uma decisão, como se força fosse apertar um botãozinho, ó, opa, apertei, vou ser forte. Não. Eu vejo que não é assim, é algo mais profundo, que aí recorre tudo que a gente conversou, desconstrução, né? Enfim, né? Tem até as famosas frases, né? Não sei se vocês já ouviram falar da frase, olha, o que não te mata te fortalece. Ah, todo mundo já ouviu falar, né? Mas será mesmo? Ou às vezes o que não mata a gente tá simplesmente deixando a gente ferido por muito tempo. Outra frase, Deus não dá a cruz maior que você não pode carregar. Poxa, gente, essa frase é complicada, né? Principalmente quando a gente tá no sal, né? Porque, gente, quando. Por que que Deus. Será mesmo que Deus não dá a cruz que a gente não pode carregar, né? Fica essa pergunta, né? Se Deus realmente não dá uma cruz maior do que a gente não pode carregar, por que que tem tanta gente no limite? Adoecendo, quebrando por dentro, com depressão, né? Outra frase. Você escolhe como se sentir. Nossa, essa é complicado, né? Isso é uma. Nossa. Você escolhe como se sentir. Gente, ninguém escolhe sentir dor, sentir incomodado, né? Não escolhe, né? O que a gente pode escolher é como a gente acabou de ver, né? Que a gente acabou de ver aqui, né? Que é o que fazer com ela, né? O que fazer com ela, que é se perguntar, né? Outra, levanta a cabeça e segue. Já viram essa? Pois é, pra onde, né? Pra onde? Do jeito que tava antes? Sem processar nada, sem entender nada, sem mudar nada. Então, por isso que eu sugeri esse título, né? Parar de ser forte, mas não essa força que é pregada, né? Que essas pessoas resilientes são pessoas que não sentem nada, são pessoas que não recorrem a nada, são solitárias. Pelo contrário, né? Ser forte não é ser isso. Ser forte está muito além. Não é essa rigidez, né? Nessa rigidez que a gente pensa. Na verdade, essa raiz, né? Que é essa raiz mental que é necessário a gente poder cultivar e florescer com o tempo. Tudo é um processo, tá? Tudo é um processo. E aí, quando eu estava finalizando a escrita, né, desse material, eu lembrei de uma passagem de um filme que, assim, cara, eu até anotei as frases no meu celular, porque esses ensinamentos aqui eu levo pra vida. E aí eu consegui baixar, né, esse vídeo, e eu quero que vocês ouçam, que aí a gente vai entrar numa discussãozinha rapidão, uma discussãozinha boa, que é sobre essa questão das dificuldades da nossa vida, tá? Do que acontece aí das nossas crises e por que que a gente é necessário ser resiliente, realmente, no sentido literal da palavra. Então, vejam comigo esse trecho desse filme muito interessante. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido, a mente do próprio Deus. Às vezes, o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Mas por que um Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias? Será que Deus, como o Sr. Frank sugere, quer que a gente sofra? Eu pedi força. E Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria.
E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor. E Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. E, na sua opinião, podemos, de fato, responsabilizar Deus por cada tragédia, por cada machucado nosso, por cada desilusão amorosa? Será que Deus nos deve justiça? Deus é justiça. Então, gente, que passagem, né? Que passagem rica é essa? Tem várias camadas aqui que a gente poderia passar vários minutos conversando sobre os propósitos dessas situações que acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente acha, poxa, por que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente percebe que às vezes é muito mais amplo, é muito mais profundo do que a gente imagina. Não necessariamente devido a ações da nossa vida passada, né? A karmas. Pode até ser, muitas coisas são. Muitas coisas são. Mas também de atos nossos, de nossos vícios, de nossas atitudes, de nossas crenças que levam a gente a sofrer também, sozinhos. Então, muito das muito dessas nossas dores que a gente, acho que eu repeti tanto essa palavra dor, né? Tanto várias dessas nossas dores é causada por nós mesmos, né? Então, essa jornada desse autoconhecimento que a gente está traçando, ela é muito interessante para a gente olhar de fora, entender por que que alguns conceitos realmente não entram na nossa cabeça, né? A autoaceitação, né, como a gente falou no vídeo, muito interessante também, né? O desapego, outro vídeo também, né, onde a gente descobriu que a gente não era desapegado coisa nenhuma, pelo contrário, a gente era muito apegado a muita coisa. Então essa jornada de autoconhecimento, reconhecendo padrões, reconhecendo como a gente é, aceitando, acolhendo, é uma das formas de a gente poder ascender, né, expandir essa nossa consciência, né? Então a gente vê que às vezes a gente culpa tanto, né, o mundo, culpa tanto ao plano espiritual, a Deus, enfim, sobre o que a gente está passando, né? Cobrando justiça. E até mesmo o padre fala no final, né? Deus é justiça, né? Então a vida de fato ela é uma grande escola. Aquela pergunta que eu coloquei, né, onde será que as crises são necessárias? Sim, para a escola que a gente está estudando hoje, planeta Terra, é uma grande professora essas crises. Já falei aqui que estudos, né, da Universidade de Houston falaram que pessoas que passaram por essas dificuldades, esses obstáculos enormes, se tornaram pessoas bem melhores, né? Demos exemplo da árvore, né, da mesma árvore, em um local com muita ventania, em um local que não tem vento, aqui tinha muita ventania, criou raízes e a sua madeira era bem mais densa, bem mais resistente do que aquela que estava no meio, vamos dizer assim, ideal. Então a gente percebe que, de fato, se nós olharmos de uma outra perspectiva, veja bem, de uma outra perspectiva da vida, do que acontece, a gente pode, vamos dizer assim, respirar. Respirar. Respirar, né? Respirar e simplesmente continuar a nossa vivência. Porque há uma grande. Há um grande propósito de nós estarmos aqui passando por tudo isso. Grande propósito. Talvez a gente não tenha esse entendimento agora, né? Mas lá na frente a gente vai ver. A gente vai refletir, vai tirar a prova de tudo que a gente passou, as pessoas que a gente conviveu, quem era a nossa mãe, quem é a nossa mãe, quem foi o nosso pai, quem foram os nossos irmãos, por que que aconteceu isso, por que que teve aquele câncer, por que que aquela pessoa tão boa morreu tão jovem, sim? A gente vai perceber que tudo tem um porquê. E quando a gente se depara com o que manifesta no universo, mesmo sendo ruim, entre aspas, pra gente ou não, a gente percebe que tudo é muito perfeito, sabe? Tudo é muito perfeito. É muita perfeição. E hoje com a cabeça que eu tô hoje, eu vejo que, cara, que escola é essa, né? Essas dores, esses incômodos que a gente tem, faz a gente tornar pessoas assim, vamos dizer assim, bem melhores, sabe? Bem melhores. O que é uma pessoa bem melhor? O que é perfeito? A gente vai falar sobre isso depois, né?
E aí vale aquele propósito de vida, né? Será qual é o meu propósito de vida? A gente vai conversar também mais para frente sobre o propósito de vida, mas se deparar com os planos de Deus, como ele acabou dizendo aqui, foi muito interessante, né? Que às vezes ele até fala, né? Às vezes a gente pede amor, né? Mas o que que Deus faz? Dá pessoas para ajudar, a cuidar, né? Assim, né? A gente pede coragem e aí Deus coloca desafios para a gente tornar mais forte, né? Assim, então ver que talvez não que Deus seja injusto, mas simplesmente a gente tem que falar a mesma linguagem dele, tá? Compreender o que que ele está conversando, o que que ele está falando. Ele está falando, Deus está falando toda hora, né? Só basta a gente abrir os olhos, né? Deixar os nossos ouvidos a postos para a gente entender realmente qual é essa mensagem principal, né? De tudo aquilo que acontece com a gente. E resiliência, né? É assim, você se tornar forte por dentro e forte nas raízes, principalmente, tá? Porque Então, eu vou passar para vocês algumas literaturas que eu, assim, eu vi na internet, achei muito interessante. Começando da direita para a esquerda, a história de Paulo Estevam, para quem não leu, e tá lá no clube de leitura do GAF, né? Para quem ainda não teve oportunidade, né? Tem um grupo lá, comandado pela Ruth, né? Laudelina também tá lá, né? Todos nós, né? A gente lê um livro, acho que é um livro, né? Por mês, enfim, a gente faz a leitura de um livro, né? E esse livro também estava, né? No nosso cronograma de estudos, né? Que é o Paulo Estevam. E essa história de superação de Paulo é uma história de superação assim, gente, gloriosa, né? Né, de uma pessoa que tinha tudo para desistir, né? Depois que ele fez a autorreflexão do que ele fez e mesmo assim ele ressignificou, né? Tornou uma das suas dores um dos principais combustíveis e hoje a gente só é cristão muito por conta das obras, né? De Saulo, né? Ou Paulo de Tarso, né? Assim, então vale a pena ler a vida, né? Entender sobre Paulo Estevam. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre a vida dele, né? Como essa jornada que ele fez. Esse livro também, Eu Sou Malala, é mais contemporâneo, né? A história dessa garota aí que ela defendeu os seus direitos, né? Ela levanta a bandeira, né, da educação. Ela foi até baleada pelo Talibã lá do Afeganistão. Muito interessante a vida dela. E outro livro bem assim, bem difundido, assim, bem popular, que é o Antifrágil, né, para quem não leu também, um livro onde simplesmente esse autor aí, ele dá essa lógica, né, de como a gente pode, de certa forma, se organizar no caos. Né, se organizar no caos. E aí o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, né, que é uma dos cernes aí da nossa apresentação, que tem tudo a ver com a questão da superação e como a parte da reprogramação mental ela é tão interessante. Né? Os problemas sempre vão ter, a mão de sal sempre vai existir, basta a gente, né, fazer com que o nosso pote, a nossa vasilha seja pequena ou um rio, né, que possa dissolver e a gente passar por passar. Ficamos por aqui, gratidão por todos vocês.